nome que tem mais tomada na parede, Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Pine Agronegócio. Cadê você? Vicente, você me desculpa, mas você conhece a peça, né? Você conhece, né? Não dá para levá-lo a sério, né? Obrigada, Vicente. Prazer recebê-lo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite e obrigado, Cabral, por fazer essa introdução maravilhosa aí, viu? Você viu, né? Você tá vendo. Aí, agora ele ficou tímido agora. Eu sou uma pessoa séria, mano. Cadê a tomada, rapaz? Quem? A parede dele tem 4 tomadas, uma do lado da outra, assim. A câmera tá fechada, Cabral. Não, porque se tiver crise do mundo agro, ele abre uma lan house. Não, esse mundo não tem crise. Você precisa aprender a operar só com ele ali, ó. Você vai ver, não vai ter crise. Ô, grande Vicente, deixa ele morrer de rir aí. Vamos seguindo aqui. Nossa, tá vermelho. Ele começa. Olha lá. Vicente, vamos começar a falar um pouquinho. Eu queria falar com você sobre os preços do milho, né? Voltar aí no patamar positivo nessa terça-feira. Investidores já de olho aí nas lavouras americanas. Aqui no Brasil, a safrinha deve aí bater recorde já de produção. Queria que você trouxesse aí, fizesse uma análise, na verdade, desse cenário aqui pra gente do milho. O cenário americano, ele tem um comportamento, né, de fundamento diferente do cenário brasileiro. Então, nesse momento, os Estados Unidos, ele ainda está num processo que a gente chama de mercado climático, weather market, né, aonde todas as oscilações de questões de chuva ou excesso de chuva, falta de chuva, muito sol, pouco sol, todo esse mercado climático ele influencia diretamente a produtividade. Então, o que nós temos nesse momento para os Estados Unidos é praticamente aí indo para a fase terminal desse mercado climático, já com a definição da produtividade, tanto que nessa segunda-feira já se iniciou o Crop Tour da ProFarmer, que é exatamente para trazer dados para o mercado com uma maior precisão e também de velocidade do que o USDA vai trazer só no mês de setembro ali, né, no mês de outubro, dados mais precisos quanto à questão de produtividade. Então esse Crop Tour começa agora exatamente porque nós já estamos na fase final para definição de produtividade desse milho, né? Nesse momento a gente tem alguns estados nos Estados Unidos, produtores de milho que são importantes, por exemplo, ali a questão da Dakota do Sul e mesmo o Nebraska, com um risco de quebra grande devido a essas questões de clima. Então, eles devem ficar muito abaixo da produtividade média nacional que o USDA colocou, que é por volta de 175 bushels por acre, e isso vai trazer esses estados tendo uma possibilidade de uma redução dessa produtividade, vai trazer pressão sobre os preços em Chicago. Tanto que os preços eles começaram uma movimentação de alta nos últimos dias, exatamente por essa situação de balanço apertado, mais uma possibilidade de quebra de safra. Já no Brasil, nós temos ali a safra praticamente colhida nos principais estados produtores do milho safrinha, que é o milho de segunda safra, aonde a gente tem, nesse momento, uma possibilidade de uma oferta de 88 a 85 milhões de toneladas, depende da consultoria que está oferecendo essa informação, mas existe no mercado essa expectativa de produção. Então nós vamos ter muito milho para poder exportar e também recompor os estoques que estavam bastante baixos, né, devido à questão de quebra de safra do ano anterior, né? Então o safrinha de 2021 teve uma quebra bastante importante, então os estoques eles foram consumidos, então esse ano nós vamos conseguir repor os estoques que são necessários para a gente ter ali essa passagem da entre safra, né, até a entrada de novo do milho, que seria verão de 2023, e também a gente vai ter milho para fazer ali o processo de exportação. Nesse mesmo momento, né, nós temos comportamentos também distintos, onde a gente tem a Ucrânia, né, então distintos entre o mercado interno e o mercado internacional, né? Então no mercado internacional nós temos a Ucrânia começando a participar mais das exportações, então com prêmios mais agressivos para poder sair a temporada anterior, né, o milho da temporada anterior, entrar dentro dos armazéns, o milho da temporada nova, então eles precisam realizar as vendas, então há um fluxo de navio maior, já começou a ter ali um processo de exportação melhor, e isso daí traria, a priori, pressão sobre os prêmios. Então o Brasil, ele se tornou um país caro para exportação nesse momento, mais caro que os pares, né? Não caro, mas mais caros que os pares.
Então, nesse momento, o que a gente tem é isso. Chicago, com bastante prêmio de risco devido a essas questões de quebra que está sendo colocadas. Então, essa semana, o relatório de progresso de lavoura, né, o Crop Progress, trouxe condições de lavoura muito ruins para o milho. A condição nesse momento entre boas e excelentes é a pior dos últimos 5 anos, então o preço reage. Contudo, no Brasil, como a gente tem muito milho colhido, tem condições ainda de entregar mais milho ainda, né, porque a lavoura ainda não terminou de ser colhida, né, aquelas áreas semeadas, né, não terminaram de ser colhidas ainda, apesar da gente estar na fase final. Então, a gente ainda tem muita oferta. Então, os comportamentos de preços entre Brasil e Chicago acabam sendo distintos para esse momento, né? Então, resumidamente, é isso que vem acontecendo entre o mercado do milho internacional e o mercado interno. Gente, antes de falar de mercado, só uma curiosidade do milho, que eu sempre tive, que você estava falando do milho dos Estados Unidos. Existe uma diferença, né, entre o milho dos Estados Unidos e do Brasil. O milho é mais doce, mas por que tem essa diferença? Tem como plantar esse mesmo milho aqui no Brasil, que é bem diferente, né? O milho do Brasil não é tão doce, tão macio quanto de lá, né? Eu sempre tive essa curiosidade, por que é tão diferente a plantação, e depois queria saber quais os reflexos da redução da condição ali das lavouras dos Estados Unidos para este mercado de milho e de soja também. Ótimo. Vamos primeiro para essa parte genética da planta, né? Eu não sou um agrônomo, né? Então eu não sou a pessoa mais indicada para responder essa questão quanto à variedade do milho e ali as suas propriedades, né, quanto à questão de carga proteica, até quem faz silo, por exemplo, do volumoso. Contudo, existe sim diferença entre as plantas, né, isso tem a ver também com a questão de clima, solo, então as sementes, elas são diferentes até para regiões dentro do próprio Brasil, né, então há a possibilidade de você ter uma performance melhor com um tipo de planta, né, um tipo de semente, nos estados, por exemplo, mais ao norte, e uma outra semente com uma performance igual, mas a planta é diferente, para os estados mais ao sul. Então, isso realmente, ela tem essa influência, né? Então, as sementes, elas trazem ali possibilidade de uma planta, né? Ela crescer mais, produzir mais grãos, espigas mais grossas, com mais grãos, menos grossas, só que com mais grãos, sendo ela mais comprida. Então, essa possibilidade de modificações que ocorre nas plantas é exatamente para a gente trazer maior produtividade, maior quantidade de produto aí para a população. Então, não é necessário, né, não foi necessário para a gente chegar nesse volume de milho, a gente nos últimos anos, esse aumento, por exemplo, nos últimos 10 anos de produção, aumentar a quantidade de áreas na mesma proporção. Então, foi a melhora genética, a melhora das sementes que trouxe essa produtividade. Quanto à questão que você me perguntou referente a condições de lavoura, né? Então, essas condições, por exemplo, no milho que eu comentei, elas vieram ali trazendo uma pressão sobre a expectativa do mercado em si, de uma possibilidade de uma menor produção americana, né? Então, as condições boas e excelentes, era esperado 57% nessas condições, atualmente nós estamos em 55%, então, como eu comentei, a condição entre boas e excelentes, a pior dos últimos 5 anos, isso daí com certeza traz pressão, já que os estoques finais para essa temporada 2021-22, eles estão apertados, e para a temporada 22-23, a expectativa é que fique menor ainda. Então, quando a gente pega o balanço entre oferta, demanda e estoques, o reflexo do desbalanço entre oferta e demanda é medido nos estoques finais. Então, já tem essa expectativa pelo USDA de uma pressão maior nos estoques finais da safra 22-23, e você, de repente, ainda vem com uma expectativa de quebra, então o mercado ele se antecipa. Essa situação da condição de lavoura já para a soja não tem obviamente, né, que não está na melhor condição de lavoura dos últimos anos, mas ela também não está a pior dos últimos 5 anos, né? Então, nós ainda temos ali condições, né, de, por exemplo, a safra 22-23 ser melhor do que a temporada 2021, que foi a última temporada, né, e melhor que, por exemplo, a temporada 2019. Então, nós temos condições ainda na lavoura, na cultura de soja, de entregarmos uma produção maior do que a temporada 21-22, que foi a do ano passado,
já que a gente tem, nesse momento, condições de lavoura em 57%, obviamente a expectativa do mercado era um pouquinho acima, era de 58%, mas 57% não é um índice ruim de condições de lavoura, ainda é um índice bastante adequado. Então, sim, na questão da soja, a gente vê mais pressão baixista pelo lado do fundamento. Já na questão do milho, a gente já vê um risco maior quanto à questão de quebra de oferta, então uma possibilidade de manutenção do preço, ou se caso tenha pressão sazonal no momento da colheita, que essa queda não seja tão intensa quanto, por exemplo, costuma ser pelo lado sazonal, que é a entrada da oferta. Cabral tem perguntas aí para o Vicente? Tenho. Senão eu vou seguindo aqui. Tenho. Esse frio que fez esses últimos 3, 4, 5 dias, que ano passado foi o terror pro café, foi esse ano também? Ou foi tão pouco tempo que não deu? O que acaba acontecendo, Cabral, é que o frio desse momento, né, que ocorreu agora em agosto, ele não trouxe temperaturas tão negativas quanto ocorreram nos meses, por exemplo, de julho e junho do ano passado, né? Então, no ano passado, no mês de julho, a gente teve, por exemplo, o evento de geadas, né? Então, além das temperaturas baixas, ocorreu a geada. Então, isso impacta diretamente na safra futura de volume de café. Nesse ano, agora em agosto, nessa semana que passou, dos dias 19, dia 20 e 21, a gente teve sim uma massa de ar fria que impactou muito as regiões do sul, porém, lá não tem café, então não vai ter uma modificação pela expectativa futura de safra de café. E o frio que ocorreu nas áreas produtoras de café arábica é um frio ainda que controlado, 14 graus, 15 graus não é um grande problema. Agora, o que ocorreu em maio, onde a gente teve registros, por exemplo, de 6 graus, 4 graus durante a madrugada, esse sim tem impacto, mas como não ocorreu a geada, não tem impacto na planta, tem impacto na produtividade. E isso a gente, por enquanto, não consegue mensurar qual é o tamanho do impacto, porque nesse momento nós estamos tendo a florada do café. Então, até que essa florada ela mude de fase, vá para a fase do pegamento, por enquanto a gente tem ali a visualização do que a planta pode entregar, mas não é possível quantificar o volume a produzir. Obviamente que as áreas impactadas das geadas no ano passado, em 2021, ainda não estarão produtivas para esse ano. Então, nós ainda temos aí em torno de 9% do volume de área de café menor do que os anos anteriores. Ô, Vicente, vou te pedir um minutinho, bem rapidinho, porque eu esqueci aqui, eu tenho 3 breaks ainda e eu preciso fazer um break rapidinho, volto em instantes com mais uma pergunta então aí pro Vicente falar mais sobre este assunto. Vou para um rápido intervalo comercial antes que o meu diretor me mate. Fiquem aí, não saiam daí que a gente volta em instantes. PMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação
Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você provavelmente não opera como os grandes players do mercado. Mas fique tranquilo, essa é a sua chance de aprender. Inscreva-se agora mesmo na Trilha do Game com Wilson Neto, um curso definitivo sobre mini contratos desenvolvido em parceria com a Invest Academy. Serão 6 módulos com conteúdos inéditos que vão combinar teoria e prática para que você leve seus trades a outro patamar. Não perca mais tempo e faça já a sua matrícula. Estamos de volta aqui na programação da BMC News. Quero voltar agora com o Vicente Osotti. A gente estava aqui falando um pouco mais sobre café, né? O Vicente estava repercutindo até um pouco mais sobre esse frio. O Cabral tinha perguntado em relação aos impactos dessa onda de frio aí para o café. Vicente, só para a gente concluir, né, esse tema, essa nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho a questão sobre o estresse hídrico nessas áreas aí de café. Como que esse cenário, né, na verdade, impacta, né? Quais seriam os impactos, na verdade, desse cenário para a produção do café? Depois da finalização ali da colheita, normalmente, logo no início, né, começo de maio, as chuvas já cessam. E essas chuvas que foram acumuladas do processo de verão, né, então outubro, novembro, dezembro, janeiro e assim vai até a entrada do inverno, né, elas geram imagina que é um bolsão, né, a gente chama ali de reserva hídrica no solo. Então, conforme as chuvas cessam, a planta vai consumindo aquela umidade conforme ela vai precisando, né? E ali ela vai passando a temporada de inverno. Na temporada de inverno é quando, por exemplo, a partir do mês de maio, começa ali o maior volume de colheita do café, terminou a colheita, a primeira chuva. Após essa primeira chuva, nós temos o processo de florada desse café. Então, esse café florando, depois dessas primeiras chuvas, logo após a colheita, é que começa o processo de realmente enchimento, não enchimento dos grãos, né? Na verdade, a pegação, depois a formação dos chumbinhos e assim depois o enchimento dos grãos. Mas existe a fase de crescimento, vamos colocar assim, né, dos grãos, para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então, o que acaba ocorrendo nesse momento dia 10 de agosto, nós tivemos uma chuva. Normalmente, depois dessa primeira chuva, em torno de uns 15 a 20 dias, vem a florada do café. Depois dessa florada, vai ter o processo de pegação, que é a transformação dessa flor. Essa flor era polinizada, é feita ali, a planta ela gera depois esse chumbinho, que é como se fosse um pequeno grãozinho. E aí vai começar a fazer o processo mais à frente ali de transformação desse chumbinho num café, num grão de café, enchimento do grão, e assim depois amadurecimento, colheita em maio de 2023. Então, qualquer problema que ocorra nessa flor nesse momento, na pegação desse café, nós vamos ter uma menor oferta para o ano seguinte. Então, se eu tenho um estresse hídrico muito grande, quer dizer, pouca reserva no solo, ou se não uma deficiência, que é o que está ocorrendo na maior parte das áreas de café arábica nesse momento, então, deu a primeira chuva, veio a florada, estresse hídrico com deficiência. Então, o que a gente tem agora é a falta de água para poder fazer a transformação desse grão ali. Obviamente que não é um dia, né, sem chuva, mas assim, uma continuidade de dias. Então, se a gente vê desse dia 10 de agosto até possivelmente uns 30 dias, 10 de setembro sem chuvas, provavelmente a pegação desse café será baixa. Então, vai haver outras floradas, muito provavelmente, mas essa primeira florada foi uma florada importante, em torno de 30% ali é o que o pessoal tem conversado, como uma possibilidade de total de florada. Então, o café, ele solta, é como se fosse um pé de jabuticaba também, tá? Para quem, de repente, tem mais familiaridade com jabuticaba, ele solta uma florzinha, depois aquilo vai virar o grãozinho ali, vai começar a encher e se tornar jabuticaba madura. Então é a mesma lógica, uma vez que caiu aquela flor, caiu aquele botãozinho ali, se perdeu aquele grão, aquele ponto não vai ter mais café. Então se até dia 10 de setembro nós não tivermos chuvas com volume suficiente para que essa pegação seja positiva, em torno aí de 20 a 30% da capacidade produtiva que aquela planta teria é perdida. Então, eu, particularmente, né, como um consultor de gestão de risco e que acompanha o café de forma muito próxima, eu estou bem preocupado com essa questão da falta de chuvas aí para esses próximos 20 dias, né? Vamos ver
se de repente alguma coisa muda, mas por enquanto os mapas climáticos para os próximos 10 a 15 dias, que é o que a gente tem mais próximo, né, com maior assertividade, não mostram chuvas importantes para essas áreas importantes do café arábica. Então, pode ser que nós tenhamos, de novo, mais um ano de redução na oferta. Tá certo, Vicente. Muito obrigada. Sempre um prazer falar contigo. Vicente Zotti, especialista em gestão de risco da Painim Agronegócios. Obrigada, Vicente. Até a próxima. Eu que agradeço e pode contar comigo sempre. Valeu. Obrigada. Abraço. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.